Não, não, porque... Não, é assim, ó, eu estava falando antes, eu não... É uma situação muito delicada e uma situação muito enjoada, porque eu sou meia lenta, né? Eu tenho que colocar isso, eu sou lenta. E eu preciso examinar melhor essas coisas, ver trabalhos e coisa para poder opinar mesmo. Então, uma coisa assim meio rápida, eu não me atreveria a emitir assim algumas considerações muito concretas. Não me sinto capaz assim para, né? Por exemplo, o que eu vejo que vocês colocaram e que, por exemplo, me reportou, acho que é a época quando eu recém tinha me formado e talvez um pouco antes do trabalho da Rosalda Paim, e que eu não sei por que cargas d'água, não, que eu estava falando, não sei para quem, que não teve essa receptividade, não foi avante, não sei porque a gente então nem leu mais, né? Ficou, tinha umas coisas. Mas eu estou vendo assim, que bom que tu me deste o livro, eu vou ler, né? Vou me dedicar a ler, porque me parece muito, muito, muito interessante. Né? E realmente tem coisas assim que a gente agora está... Tem muita coisa na vida toda, na realidade acadêmica, que quando a gente vê, a gente resgata, traz de volta e tudo mais. E me parece que o trabalho dela está muito bom. Não sei por que não suscitou mais, não obteve essa, assim, reconhecimento, sei lá, em todo... Porque, na verdade, está se tentando o que se faz muito, assim, eu vou ser breve nisso, mas muito de aplicar, como é que eu vou dizer, de reaplicar ou de usar teorias que não são da nossa realidade, e quando tem trabalhos que são assim de pessoas que poderiam ser. Então, eu realmente não entendo, porque quando eu falei hoje de manhã também que está faltando essa coisa na investigação de se criar coisas que contribuam para o desenvolvimento da enfermagem, para realmente o conhecimento da enfermagem e ter uma definição mais certa, o que eu vejo muito é que eles não estão contribuindo esses trabalhos, não se criam nada, então só se replica e só se aplica teorias que não tem nada a ver conosco. E quando existem já condições de se criarem coisa. Eu não sei se as pessoas não têm coragem, algumas até se intitulam. Eu tenho visto colegas que intitulam, essa aqui é a minha teoria, a minha coisa. Eu, por exemplo, jamais, nunca já me disse, sua teoria, eu tenho ideias, eu não tenho teoria, não tenho modelo nem nada, são ideias que estão sujeitas, pelo menos sempre eu coloquei assim à disposição, que eu gostaria que as pessoas discutissem, complementassem, coisa assim. Mas, mesmo essas que se apresentam como modelos, não sei o que é, se as pessoas aqui têm um problema de reconhecer ou de se apossar, não é se apossar, de utilizar o trabalho de outras colegas, até pelo contrário, a gente vê às vezes que o pessoal não utiliza de outras áreas, ao invés de usar o pessoal da própria enfermagem, que eu acho que está trabalhando belíssimamente na questão da abordagem do cuidado. Mas, então, isso é uma coisa assim que eu, só para fazer esse comentário, e me parece que o trabalho dela, que vocês estão assim em cima fazendo esse resgate, que eu acho elogiável, e quando vocês me colocaram assim também a questão do cotidiano de vocês aqui, acadêmica, a especialização, a residência, os mestrados, a proposta do novo mestrado, eu, pelo menos, assim, ligeiramente do que eu pude aprender, eu acho que está ótimo, está muito bem conduzido, né? Mas eu teria que ver mais, eu teria que ver produções, por exemplo, de como é que está isso sendo, porque eu sou muito... por exemplo, quando eu fiz o mestrado na educação lá em Porto Alegre, a gente, quando estávamos sendo candidatos ao mestrado, e eu era de outra área, a gente passa muito trabalho quando vai para uma área que é diferente, nós éramos mais técnicos ainda naquele tempo, né? Então, a gente tinha que analisar vários todos os planos de ensino da escola. E aí que eu vi que eu não me imaginava, eu era relativamente nova na escola, e que eu fui entrar em contato com a contradição que era as práticas com o que estava no papel. E a partir daí que eu comecei a ver que como nós somos contraditórios, como nós falamos diferente daquilo que nós pensamos, escrevemos, às vezes o que... Então, aí tinha toda aquela coisa da prática, do teórico, do versus, né, e os alunos...
percebem isso muito bem, o pior é que reproduzem depois isso, infelizmente, né, os comportamentos vão se reproduzindo. Mas isso é uma grande queixa que eu tenho e que eu vejo de novo. Então, a minha escola sofreu, eu acompanhei 2 processos de mudança curricular, de atualização, e sempre, de novo, incorre na mesma coisa. O que está no papel não é o que ocorre na prática. Então, eu tenho já um certo preconceito em relação e um certo medo disso aqui. Então, eu acredito mais na coisa e eu preciso ver, por exemplo, o que as pessoas fazem, né? Por isso que eu gosto da etnografia, por exemplo. A etnografia, tu não colhe só aquilo que a pessoa te diz, mas tu vai lá ver, constatar. Né? Então, eu gosto de ver com meus próprios olhos. Então, eu acho que tem que haver essa coisa um pouco mais profunda. Né? Mas, assim, frente ao que vocês me colocaram, eu acho que está muito, muito bem. Me parece que está muito essa questão que eu cheguei a comentar hoje de manhã, assim, da lacuna que existe, de ver mais, de privilegiar essa questão mais na prática eu não gosto de usar o usuário nem consumidor, eu gosto de usar do ser que é cuidado, do ser que procura o serviço de cuidado, do sujeito, do paciente, né, que está, assim, tentando privilegiar essa realidade dele, né, as necessidades dele, é o que eu vejo isso como mais importante, né, porque a gente fica muito, como eu disse, discursando coisas teóricas e tal, ou vendo o que significa isso para o enfermeiro, para aquele, que eu acho que é importante, mas, por exemplo, que nem eu comentei isso de ver, por exemplo, sempre faço esse comentário de que nas investigações o pessoal vai ver lá o que significa o cuidado para a enfermeira na unidade intensiva, o que significa o cuidado lá Isso aí já estão careca de saber. Todo mundo dá importância, acha que é importante. Agora, o que é para as mães o cuidado com o seu bebê? O que é para o paciente cuidar? O que é para essa coisa que nós precisamos para poder realmente melhorar a prática, né? com aquilo que ele vai nos trazer. Então, isso me parece, assim, o que me passou é que vocês estão tendo uma preocupação com isso. Não sei se eu entendi mal, mas essa é a proposta, né, de ver com as necessidades deles, que é o desejável. Agora, se estão ainda, eu acho que é um pouco precoce, né, para saber. Então, essa é uma sugestão assim. Já comecem a encaminhar, por exemplo, projetos que possam, não é medir, não gosto dessa coisa de medir, mas que procurem ver o que isso está, como é que está respondendo, como é que isso está acontecendo já, não é? Os reflexos disso na prática. Né? Isso que eu acho que é uma das coisas muito, muito importantes. Uma coisa assim que foi que o campo do cuidado nos conduz à reflexão, eu acho que sim, o cuidado, e ele tem que fazer isso constantemente. Né? E como eu disse hoje, o cuidado, hoje em dia, cuidar na forma como se idealiza, como está se é um desafio muito grande, porque nós estamos, e como ali a Vera mesmo falou, será que está acontecendo isso, que ela acha que não... Como é? Que o resgate ainda não aconteceu. Já vou falar nisso aí. Eu acho que não. Eu estou muito assustada com isso. E principalmente porque está se falando nisso agora. Porque se não se estivesse falando, não estivesse toda essa abordagem do cuidado, seria compreensível. Mas como está um movimento todo em cima de um resgate de cuidado, e que esse resgate não está acontecendo, é que me preocupa. Sabe? Então, por exemplo, e como eu falava assim, que nos conduz à reflexão, essa reflexão, e isso eu acho que traduz em alguns trabalhos meus, e as últimas publicações que eu fiz, que eu passei mais agora para a revista, porque diz que o pessoal não conta pontos com o livro, não, eu não me preocupo com o currículo, mas como as pessoas, então, com isso, são induzidas a buscar mais publicações em revistas, então, para eu divulgar minhas coisas, eu tenho que escrever em revista, embora é um saco, né? Mas, enfim. Então, algumas coisas que eu tenho posto ali é de trazer uma questão que eu faço ali de como que eu vejo que seria o processo de cuidar. Entra sempre a questão da reflexão, e que eu trago um modelinho lá que é do Christian... me esqueci o nome agora. Mas, enfim, John
Christopher Jones, e essa necessidade de fazer sempre a reflexão sobre a prática. Aí, às vezes, assim, mas não tem nada de errado. Não tem nada de errado, ou está bem, mas pode ficar melhor. Então, sempre tem que haver essa reflexão, sempre de novo, para ver aquela coisa. A gente acontece a fazer, não tem isso com vocês, eu às vezes pego, estava tão acostumada com um caminho, às vezes que quando eu vou para um caminho diferente, quando eu vejo, eu digo, não, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu digo para a minha irmã, não é, eu estou tão acostumada a ir naquele caminho, então é assim, a gente passa todo dia por aquele lugar, a gente já está tão acostumada, e de repente tu deixa um tempo de tu ver que, isso aí não estava, já estava tempo, mas é que tu não vê. Não é? Então, essas coisas, por isso que é necessária a reflexão, para a gente passar a ver as coisas com olhos diferentes. A gente passa a ver coisas que não vislumbrava ou não conseguia ver antes. Então, assim, que nos conduz à reflexão, eu acho que isso vocês têm que manter, isso é uma coisa que vocês podem introduzir, práticas de reflexão que existem, que se faz, o processo reflexivo de, depois, se vocês quiserem, pode me chamar outra vez e tudo, para a gente, ou de trocar a figurinha, como a gente diz, em trabalhos, que é uma coisa muito salutar para fazer essa questão, justamente porque ao fazer essa reflexão é que a gente conscientiza o que está ocorrendo e começa a vislumbrar alternativas para ver como é que pode modificar isso. Tá? Tem algumas coisas aqui que eu não entendi, por isso que eu precisava ter mais um tempo para olhar. Mas aqui, enfim, eu gostei muito da forma como está colocada, mas algumas coisas eu não entendi, outras eu teria dificuldade de comentar. Mas aqui, eu acho que dentro do que tu falou, que é o que eu mais me preocupo, porque a questão da residência, por exemplo, mas enfim, é uma questão assim que também está muito recente, né? Então, mas tem que ver já o produto, quer dizer, não gosto de falar, porque quando a gente fala em cuidar, é um processo, mas tem que saber exatamente o que está saindo, como é que as pessoas estão utilizando isso na sua prática, como é que está ocorrendo isso, né? Porque a gente forma profissionais de forma que eles sejam transmissores, que eles sejam agentes de transformação ou de mudança. Na residência aqui, o que eu achei assim, essa questão do resgate que ainda não aconteceu, e isso talvez sirva assim como uma sugestão, porque é uma coisa que realmente está me preocupando. Nós nos reunimos lá, como eu digo, a velharada, que são tudo umas aposentadas, e aqui, como eu disse, a única que não trabalha sou eu. Aí disse, mas é a que mais produz. Eu disse, não, mas é que eu não aceitei mais assim, convites de esse aí que está empipinado, mas fica assim, então eu estou muito bem ainda sem assumir grande coisa. Mas, então, eu sou independente, eu fico ouvindo o que elas me dizem, e eu tenho ido como paciente, infelizmente, né, tem sido assim uma constante depois de uns anos, assim, familiares que eu vivenciei, tudo isso que eu coloco, por exemplo, nos livros, são experiências com meus familiares, com pessoas que eu conheci, que a gente não procura não transparecer isso. E agora, por exemplo, eu mandei, que não me mandam resposta nunca, por isso que eu acho um saco essas revistas, eu fiz todo esse, eu botei o relato da experiência de uma cuidadora como paciente, que foi, que no fim eu cheguei a essa pergunta, afinal, quem é que cuida? Porque, por incrível que pareça, gente, eu fiquei muito desapontada, foi uma experiência muito ruim que eu tive, e eu tenho que dizer assim para vocês, que quem menos cuidou de mim foram os médicos e as enfermeiras e os enfermeiros. Quem cuidou de mim? Minha irmã, minha familiar, minhas amigas. E aí o pessoal, eu tenho um ponto de táxi lá na frente da minha casa, mas mesmo os que me transportaram do coisa, essas pessoas, as pessoas que estavam no consultório, nas unidades dos hospitais, que iam lá, que abriam, que perguntavam, a senhora não quer isso, não quer aquilo, quer dizer,
Os profissionais não perguntavam, inclusive, gente, é isso que me preocupa, Vera. Teve uma história assim, que essa eu ainda não falei, que as aposentadas disse, gente, vocês vamos escrever todas essas observações que a gente tem feito e fazer um trabalho desse questionamento sobre a prática. Porque teve, inclusive, como eu tive que fazer, como foi um acidente, eu tive que levar isso para a polícia e tal, nós tivemos que fazer um xerox dos papéis, não é, hospitalares. E ali tinha uma evolução de uma enfermeira. E aí eu disse, mentira! Mentira! Primeiro porque as enfermeiras que vinham lá com uma pastinha, a minha cama estava lá, ela estava aqui. Eu sou a fulana de tal, como é que vai, papai? Ninguém ia lá examinar meu soro, ninguém ia ver meu portovoc, como é que tu tá, me tocar, ninguém me tocou. Só ficavam assim, lá na beira do leito e coisa. E, eu estou aqui, nunca mais apareceram. Sempre vinha um outro, no outro turno, porque eu sou a fulana e tal. Bom, para te dizer assim, eu saí de alta e eu duvido que a enfermeira soube que eu saí de alta. Porque foi uma saída, assim, como eu digo, me jogaram fora que nem um pacote de lixo. E nem souberam que... Né? E, claro, foi uma situação toda especial, era Natal e coisa, tem história de plantão, pouca gente, mas foi péssimo. E aí, quando eu li aquela evolução, porque nem as auxiliares, claro, as auxiliares até que tinha que mudar a medicação, tinha que fazer isso e tal, mas não tocavam, ninguém tocou, ninguém perguntou grande coisa, como é que está o intestino, como é que foi. Não. E na evolução trazia paciente lúcida, se comunicando, sem movimentos, não, ou com movimentos intestinais, ou com não sei o que. Mentira, ninguém me perguntou isso, ninguém me tocou. E teve mais um negócio que ela botou, que eu disse, meu Deus, tinha que acionar isso. Então, isso é uma coisa gravíssima que tem. É grave isso. Fez uma evolução que nem chegou, mesmo que o viu da outra, porque isso é o que eu critico que acontece, que a gente vai fazer o relatório em cima do que o técnico disse, mas que a gente não sabe se viu direito, se é realmente o que é. Então, isso são coisas que isso não é cuidado para mim. E essas coisas que a gente tem que pensar sobre o cuidado, não é só sobre, por exemplo, a nossa questão aqui, mas a nossa questão do curso e tudo mais, a nossa questão como líderes de unidades, de hospitais, e seja o que for, como líderes de uma equipe. Né? E que vocês estão fazendo o curso, vocês têm um privilégio e vocês têm uma responsabilidade, porque quem faz um curso, quem faz qualquer tipo de atualização, educação continuada, tem uma responsabilidade. Mas nós não podemos parar, como que alguém falou ali, hoje, ali fora, não pode parar, porque hoje em dia o campo está muito competitivo. Tem que estar sempre se atualizando, senão a gente perde o bonde. E aí, quando se diz que o discurso está soterrado, não tem intenção de ser o vigente, eu não sei. Por exemplo, para mim surpreendeu essa questão da volta porque para lá eu estava um pouco assustada, justamente com a predominância do aporte de metodologia nas investigações de cunho qualitativo para nós lá. E o quantitativo, o pessoal parece que, de repente, veio o contrário. Antes não aceitavam essas coisas, agora parece que estava o contrário, só predominando o qualitativo. E que eu acho que, de vez em quando, fica uma coisa um pouco superficial, sem uma certa, não é rigidez, mas... E que eu acho que ela não é por isso, por ser mais, como é que eu vou dizer, mais de apresentar sentimentos, porque fica difícil de medir, isso é impossível de medir, eu acho, mas que, de repente, haja uma certa flexibilidade, um pouco demais em certas questões metodológicas, que não... O rigor. Não é que o rigor, por ser, digamos, no aporte metodológico qualitativo, que não tenha que ter o rigor científico, porque é um aporte diferente, mas ele tem que ter um rigor científico. Então, às vezes, a gente vê uma coisa assim, meio que, mas credo, mas isso aí não dá. Então, tem que ter seriedade nisso, responsabilidade. Mas, então, isso eu não sei
se aqui a realidade está diferente, mas, por exemplo, todas as questões de cuidado nesse enfoque, ele, na realidade, ele se direciona automaticamente mais para um paradigma diferenciado. Né? É que nem as teoristas dizem, quer dizer, no momento em que nós vamos, por exemplo, para o pessoal, por exemplo, da Inglaterra, cai em cima do pessoal do cuidado e outras de abordagens mais conservadoras, caem por cima, porque isso, porque aquilo, mas é porque não entende. A Jean Watts coloca muito bem, faz uma resposta, inclusive para o John Paley, que é um lá, ele, por exemplo, que na verdade, nós temos que entender que as teorias e os modelos, por exemplo, que abordam o cuidado, elas não podem usar os mesmos métodos ou as mesmas características de um outro, porque ele se diferencia, porque ele trabalha com a subjetividade, trabalha com a questão humana, sentimentos, afetividade, tudo. Então, ele realmente tem que ter uma conotação diferente. Isso não quer dizer que nós vamos abandonar a questão de verificar, de medir, de questões que devem ser nesta linha, né? Mas, então, isso me causou um pouquinho de surpresa, mas eu acho que se tem essa predominância, e se o enfoque é o cuidado, ele vai ter que priorizar mais nessa linha, porque ele, por si só, ele é qualitativo. Né? Ele não é, a não ser que seja algumas questões que o pessoal até faz, tem várias pessoas de renome, eu me lembro que a Valentine é uma, não sei o primeiro nome, que faz dentro do grupo da Associação Internacional para o Cuidado Humano, ela é muito benquista e tudo, mas ela só faz pesquisa quantitativa, mas é porque dentro do enfoque dela se presta. Mas, por exemplo, tem coisas que a gente vai fazer que não é. Bom, aí tu fala, o resgate ainda não aconteceu. E isso me preocupa, porque então as coroas lá que se reuniram, que eu falei, o que a gente está observando assim, é que a prática está muito mal. Muito mal. E com toda essa questão e esse discurso, que aí eu fico pensando se esse discurso não é só teórico, em cima do cuidado, porque a prática está muito mal. As pessoas estão sendo, não é destratadas, mas não estão, se vocês perguntarem, por isso que eu quero que parta isso, vá para a prática, que se estão se sentindo cuidadas. E o que para elas é se sentirem cuidadas. Né? Isso precisa ver, porque pelo menos o que a gente tem visto, aí a gente olha, tu te lembra que a gente entrava assim na unidade, botava o olho aqui, já via tudo. As gurias agora não conseguem fazer isso, não sei o que é. Mas não é só na enfermagem, a gente vê assim, o pessoal tudo é muito, parece que estão assim no ar, não vem, mas é uma questão de responsabilidade, é uma questão, isso que eu chamo de profissional, de ser um profissional que tu tem que ter um olho crítico, né? E isso que tem que fazer essa reflexão, essa coisa, e por isso que é um desafio, porque se está se mantendo atualizado e se estão sendo oferecidos esses cursos, a qualidade tem que estar muito boa. Só que não está. O que a gente está vendo é isso. Só se fala dos problemas na área da saúde. E nós estamos vendo problemas que estão sendo denunciados, problemas de maus tratos, problemas com tudo isso que tu falaste da humanização, de coisas que eu disse que nada mais é do que o cuidado. São as relações de cuidados, é a humanização. Não é? E que nós, na enfermagem, temos a obrigação de resgatar, de se apropriar disso e não deixar que outros tomem, como eu estava falando, tal perigo. Já houve gente que mandou e-mail que estavam a área da medicina, a área de outras áreas, psicologia, inclusive, que estão, por exemplo, a própria questão da humanização estava sendo liderada por médicos e psicólogos. Quando eu digo isso aí, a enfermagem é pioneira em tudo isso. E a enfermagem sendo treinada para isso. E, por exemplo, então, na área da medicina não são, quando nós temos graves problemas em relação justamente a isso nessa área. Né? Mas, enfim, então eu acho que sim, isso é uma das coisas que tem que, por isso que eu insisto, tem que ter essa questão do processo reflexivo nos grupos,
desses grupos que, por exemplo, que fazem a residência nos profissionais que vocês estão formando nos mestrados, de irem para a prática, ou vocês auxiliarem, fazer esses processos reflexivos e tentarem incentivar, tem que fazer investigação, a pesquisa de ver isso porque essas barreiras realmente é um desafio, porque nós temos muitas barreiras, mas vejam assim, às vezes, não pode por causa disso. As barreiras, às vezes, estão mais em nós mesmas do que no exterior, porque se a gente acredita no cuidado, se a gente realmente se compromete, a gente mantém aquilo que eu quero, eu almejo que ele seja dessa forma, a gente vai se comprometer, como eu disse, vai se envolver, vai se comprometer, vai se responsabilizar por isso, né? Agora, uma das coisas é primordial, não consegue se fazer nada disso de forma isolada. Me lembra que eu mostrei aquela coisa lá, os jornaizinhos, todo mundo lendo? Tem que ser grupo. Enfermagem, principalmente, trabalha em equipe, tem que trabalhar em equipe. Cuidado é interacional, tem que trabalhar em equipe, né? Então, nesse sentido, assim, e uma das coisas, assim, não, ainda tem. Tem que se dispor a se reciclar. Tem que se dispor a mudar algumas coisas. Às vezes o pessoal tem muito medo da palavra mudança. Então não vamos falar em mudança, vamos falar em renovação. Vamos nos renovar, que é aproveitar o velho e acrescentar, dar uma refinada, melhorar um pouco algumas coisas que eu estava falando hoje, né? Por exemplo, em termos da questão da sistematização da assistência. Todo o pessoal do cuidado é contra a sistematização da assistência da forma como está sendo feita, né? E o pessoal tem o maior orgulho da sistematização da assistência. Claro, mas algumas coisas nós temos que mudar, por isso que eu coloco no livro. Por quê? Porque nós mudamos, o sistema de saúde está mudado. Hoje, por exemplo, não se tem mais quer dizer, a hospitalização, hoje nós temos, é uma hotelaria. As passagens, digamos, nos hospitais pelos pacientes mudou. Nós temos agora o cuidado domiciliar, nós temos as altas precoces, nós temos doenças e coisas, tudo muito diferentes, muito graves, Então, isso também tem que mudar. Então, por isso que a sistematização tem que sofrer uma reciclagem para se adequar a essa nova realidade de saúde. Então, por isso que eu digo, então não é assim, mas isso nos dá status, isso que nos garante. Tudo bem, mas nós podemos renovar, nós podemos adaptar. Porque uma das coisas que eu coloco, que eu tenho ido para o interior do Brasil, interior de outros, e o pessoal não sabe o que fazer, porque existe uma associação, porque existe um conselho que cobra que façam, quando tem uma ou duas enfermeiras no hospital, como é que ela vai fazer? E diagnóstico de enfermagem, como é que vai fazer, gente? Então não pode. Os professores lá me diziam, Vera, nós não sabemos como ensinar, porque nós não temos a prática disso, porque não tem gente. Então, eu disse assim, então a gente fica elitizada, as associações, os conselhos, numa coisa que está sem a prática. Funciona muito bem em hospital, escola, em alguns que conseguem, mas outra coisa que implica no ensino é capacitar os estudantes a que eles consigam fazer todo o processo mental, digamos, intelectual de sistematização, eu acho ótimo. Mas chegar na prática e saber adequar a realidade às necessidades locais, do contexto. E a modificar, criar, ter essa questão de ter, primeiro, coragem para impor alguma coisa, não é impor, mas, por exemplo, de negociar com a instituição e com os colegas, de implantar alguma coisa nova, diferente, o seu próprio modelito ali para atuar, e em função do contexto, né? E aí, então, levar adiante. E uma das coisas é ter coragem de desafiar. Tem que se ter mais coragem. Agora, só se tem essa coragem, essa segurança, essa assertividade, no momento que vocês acreditem no que estão fazendo, naquilo. Por exemplo, eu acho assim, que o cuidado é lindo, maravilhoso. Não me interessa em que nível que ele está, desde a lavar, dar banho numa pessoa, coisa que são tudo de acordo com as necessidades do sujeito, né, do que aquilo representa para ele, até uma coisa mais sofisticada. Só que, realmente, o pessoal gosta muito acha que dá mais status essas questões mais, como o pessoal chama de complexo, cuidado complexo.
um simples banho pode ser muito complexo em determinadas circunstâncias. Então, essas questões simples do cuidar, que é a presença, que é o estar ali, oferecer o apoio, ou só ficar escutando, ou só olhando, isso é muito importante. E no momento, eu jamais vou dizer ao pessoal, não quer nada de procedimentos técnicos. Não, eu valorizo muito a técnica. O estudante, por exemplo, a gente também não pode ficar assim, tu tem que ver o todo, porque quando a gente está aprendendo, a gente está ali, ó, ela vai me avaliar, vai coisa, então ela não consegue ver. Isso ele consegue, a Patrícia Benner fala muito bem nisso, nos níveis de até chegar ao expert, né? É que são níveis. E, por exemplo, o recém-formado também ainda não atingiu esse nível, só depois de um certo tempo de experiência, né, é que se adquire isso. Então, nisso é mais ou menos. Eu não sei se tinha outras coisinhas que eu anotei, mas também, até pela hora, não sei se vocês gostariam de comentar, porque eu realmente me sinto assim, muito, muito pobre para poder, entende, contribuir nesse sentido que eu acho. A questão que a gente está discutindo aqui é justamente essa questão do cuidado humano, né? Não é uma avaliação, nós não solicitamos assim, uma avaliação de programa, não foi nada disso. Nós expomos nossas ideias e queríamos discutir mesmo essa questão desse cuidado, né? O resgate da dimensão humana, da subjetividade, do aspecto relacional, concomitante com a questão da produção tecnológica, né? Eu acho que uma coisa que a senhora trouxe muito para a gente é essa questão de mudança, né? Resgatando a importância da técnica, aliado com a questão humana. Então, a questão gira em torno dessa questão, né? Por isso que a gente falou, é um colóquio sobre a questão do cuidado humano, né? Então, a gente já tem um tempinho, a gente abre agora assim, para a gente discutir um pouco, se tem questões, né? Um diálogo circular, para a gente poder fazer esse fechamento, até porque temos horário, né? Então, a gente abre agora para discussão, se alguém quer colocar. Sistematização da assistência, por exemplo. Qual é, o que você sugere? Eu não sugiro nada. Porque quem tem que sugerir é o pessoal que está na prática, que está vivendo a coisa, né? Então, essas coisas tem que ver. Realmente, o pessoal que vive o dia a dia é que precisa colocar essas dificuldades e que tem que pensar, se reunir. Por isso que eu falo no grupo, na importância do grupo da equipe, de pensar juntos como fazer. Professora Marlene? Eu quero, cumprimentar, né, a equipe, né, da Escola de Enfermagem da UF pelo empenho, né, e pela coerência com que tem tentado conduzir, né, a questão da formação desde a graduação, né, ao lato sensu e ao stricto sensu. Acho que isso é importante, acho que é um movimento de extrema valia, né. E agora a professora Vera fez uma provocação, que eu estou aqui, né, pensando muito sobre isso, porque quem não me conhece, eu trabalhei na minha tese de doutorado com relação de ajuda. Nós estávamos conversando exatamente sobre isso há pouco, né? E você falou uma coisa assim, muito interessante, quer dizer, se nós pensarmos na formação há 20 anos, né, o conteúdo, né, era um conteúdo muito mais com disciplinas técnicas, mas nós tínhamos uma relação, né, muito diferente. Hoje nós temos, com todas as iniciativas, né, nós temos a inclusão de tantas discussões mais filosóficas, mas um afastamento impressionante. Eu estava falando sobre isso, né? O que provoca isso? E como é que a gente pode conseguir mexer, conseguir mobilizar, né? Aí eu estava falando que quando eu li Carl Rogers, né, quando ele falava que para ajudar uma pessoa é preciso antes tornar-se pessoa, né? O que você acha disso? O que você acha que isso está acontecendo e como é que a gente pode ousar, né, para acontecer de uma forma diferente? É justa essa a questão que estava nos preocupando muito, porque a gente mesmo disse, tem uma dessas minhas amigas, que eu digo, das aposentadas, assim, que estão todas trabalhando em outro, né, como professoras visitantes, assim, as Vera, quando falaram, eu fui lá, falaram no cuidado e tal, eu me lembrei tanto de ti,
gritando, porque não sei o que, mas com tudo isso nós estamos nos afastando do cuidado. Então, ao mesmo tempo que se fala, se discursa, e está se afastando. Então, realmente, eu não sei, mas eu vejo alguma coisa assim, ó, a nossa escola era assim, era muito agradável, muito bem. Quando começou, nós estávamos numa época com mais de 85 professores, aquilo começou a ficar muito ruim. Eu não sei se, e agora, por isso que eu vejo a preocupação maior ainda, eu já coloquei isso de manhã, em função da proliferação de cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, isso é o que me assusta. Porque qual é a incidência que está, que está mostrando isso na prática? Nós teríamos que estar com uma qualidade de cuidado muito bom. E não está. Então, uma das coisas que se vê, e eu não sei se isso tem muito, porque quem sempre passa isso é o pessoal da academia, que está com todo esse, né, apesar que o pessoal da prática está vindo, fazendo seus mestrados, seus doutorados, mas sofre tudo isso dentro da academia. Eu não sei se está esse movimento que está, e eu me encontrei foi um encontro que nós tivemos lá no Peru, que estava o Pedro Demo, e a gente estava discutindo e também comentando, todo mundo tem as mesmas coisas. E eles, Vera, a academia está uma feira de vaidades. E eu disse, pois é o que eu estou vendo, porque está uma briga assim, em torno de currículos, de pontuação, de não sei o quê, e todo mundo só quer apresentar trabalho. Só que ficam discursando, e esquecem as questões. Por isso que eu digo, nós ainda não sentamos, não se criou nada para se sentar e dizer, afinal, o que se quer da enfermagem? Qual é a nossa essência? Alguns dizem, eu cuidado, outros dizem que não. Então, é aquela coisa que não vamos ter uma coisa homogênea, mas nós temos que ter discussões em relação a isso. Então, fica aquela, fulana, porque eu vi isso, porque aquilo, porque aquele outro, e fica. Mas nós estamos, como é que eu vou dizer, sem nada que nos dê um alicerce, assim, alguma coisa que não é. Então, eu vejo isso que se discute muito pouco. Era como tinha, quando eu trabalhava na escola, eu queria sempre discutir sobre cuidado. Eu quero discutir sobre ensino, quero discutir sobre... não, vamos botar na pauta para a próxima reunião. Aí chegava outra reunião, é que tem que assunto, Vera, não vai dar, essa sugestão fica para... E assim foi, eu passei, saí da escola e não havia essas discussões. Cada um fazia o seu mestrado, o seu doutorado, e vinha lá, e eu comecei, disse, vamos apresentar, eu quero ouvir o que a fulana, lá o trabalho dela de mestrado. Se a gente apresentava, não aparecia ninguém. Era, por exemplo, a pessoa que com 2, 3 para ouvir. Então, o pessoal não tinha interesse. Então, isso eu comecei a ver, mas isso está muito mal. Então, isso é o que a gente tenta, e que eu acho que tem que se manter firme, em tentar resgatar essa coisa do cuidado. Porque ser cuidado é cuidado com o meu colega, é o interesse que eu tenho com outra, a preocupação que eu tenho. O que ele pode contribuir para que eu cresça? Mas parece que as pessoas têm medo, porque... mas de repente a coisa, por exemplo, ou vai me ensinar, ou vai me criticar, ou vai... Não é. São questões que a gente vai lá aprender. Quer dizer, a aprendizagem não é uma coisa egoísta, ela tem que ser divulgada, ela tem que ser... Então, tudo que surge de novo, nós temos que colocar. E eu não sei se isso está acontecendo um pouco na enfermagem, que a gente está vendo, que está muito essa preocupação com algumas coisas, aí ficam muito ainda na técnica, mas a gente vê que o pessoal não está fazendo nem isso direito, não está cuidando da sua unidade direito, não está cuidando dos seus funcionários, digamos, dos seus técnicos direito, não está cuidando dos seus pacientes direito, não está que nem dizer, ninguém nos conhece. Claro, mas alguém se apresenta? Lá nesse, por exemplo, elas se apresentavam, mas que nem eu disse assim, ela veio e nunca mais apareceu, disse que era ela que ia me cuidar, só que nunca mais apareceu, porque aí trocou de coisa, porque ela era... Então, essas coisas todas que eu acho que... Isso que nós temos que refletir, que eu acho que, como eu constatei isso com outras colegas, e que eu estou vendo, por exemplo, tu está trazendo isso, outras estão... Por que a gente não no seminário tem que, de alguma forma, colegas, companheiras, vocês não estão notando isso também? Então vamos, aí como eu disse para elas, vamos escrever sobre isso, botar lá o que está acontecendo com a enfermagem, não sei qual é o título que vai se pôr, mas de colocar essas coisas. Porque quando a gente vai ver, é assim, não é só uma ou outra que está, aí sei lá, a Vera Waldorf que está lá com as coisas dela, que fica lá.
Não, tem mais uma, mais outra, mais aquele outro. Né? Então, a gente tem que botar isso. Como eu digo, às vezes, tem que botar a boca no trombone e fazer, provocar para poder surgir as coisas. Se não surge nada, bom azar. Mas eu acho que a gente tem que tentar fazer alguma coisa, né? Tem que tentar. Oi, professora Vera. Para mim é uma grata surpresa ouvir estar aqui participando. Meu nome é Adriana, eu sou psicóloga e estou entrando no mestrado de cuidados com a saúde, agora aqui da UF, né? E eu fiquei ouvindo a senhora falar e fiquei pensando aqui que o tempo inteiro o que eu estava ouvindo era qual a dificuldade das pessoas se tocarem, né? Porque assim, o cuidado ele passa por um tocar não apenas físico, mas do como você chega, do como se aproxima daquele paciente, né? Eu não sou enfermeira, mas, enfim, eu vejo como psicóloga e agora participando também no mestrado, o quão é importante você tocar o outro, não apenas o tocar, mas o estar ali, o estar presente, né? E o quanto disso a gente está realmente sem isso, né? E isso é uma questão também, se a gente for pensar, social, né? É social, não é só dentro dos consultórios de psicologia, de enfermagem, nos hospitais, mas é uma questão social que a gente perpassa no nosso cotidiano, que as pessoas muitas vezes não se olham, né? E eu acho que é uma grata surpresa também poder participar desse mestrado, que é um mestrado de abordagem transdisciplinar, onde nós temos profissionais das diversas áreas que podem trocar, que podem pensar, né? E que podem crescer juntos, né? Também partindo de um olhar para esse cuidado, para esse toque, para esse estar junto e principalmente para poder respeitar, porque eu acho que isso também, quando você não pode tocar o outro, passa também por você não poder ver o outro. Não existe uma alteridade, não existe uma relação, né? Então, para mim está sendo uma grata surpresa, eu agradeço. Inclusive, nós temos que terminar, que eu tenho que ir embora, mas, inclusive, essa questão, por exemplo, do tocar sem o tocar realmente, mas é o tocar de estar presente, a disponibilidade, como eu digo, de estar disponível, de ouvir, da importância, às vezes, do silêncio. E uma das coisas que eu falava, que eu tenho umas figuras em que mostra que não é a realidade só aqui, que eu digo, mas como é que isso não se faz nada? Ninguém não faz nada com isso, desses hospitais abatalhados de gente com macas. Olha, gente numa cadeira ou numa maca por dias, ali sujeito a ter que fazer suas necessidades e está ali. É desconfortável, não sei como é que aguento, eu não sei como é que aguento. Mas, e aí eu digo, mas é aquela coisa assim, ó, que o pessoal fica ali muito, tem que atender aquilo, mas simplesmente eu estou indo buscar um material e eu passar ali, pode deixar. E como é que está? Eu sei, está difícil, mas é alguma coisa assim de solidário, de saber que a coisa está difícil, mas é de fazer assim, ela passou ali, ela me deu a mão, ela me olhou, porque senão a pessoa se sente um nada, um número, nem um número, porque ali nem número eles têm, não é? Então, é uma despersonalização total das pessoas. Então, essa coisa que eu digo que é o resgate do cuidado, que é no momento que nós fazemos o que a gente faz, no nosso agir, mas é o agir se botando como sujeito e fazendo essa troca, esse encontro de subjetividades, né? De vendo o outro como um... então... Né? Boa tarde, Valdol. Sou a Nayane e passo uma disciplina também do mestrado. Fico muito feliz porque eu saí da universidade tem pouco tempo e eu tive a oportunidade de conversar com Iraci dos Santos, uma enfermeira, né, conhecida, e eu havia falado para ela o seguinte, eu acho que agora que eu estou compreendendo o que é o cuidado. Aí ela olhou assim para mim, sabe, de uma maneira tão carinhosa. Aí ela falou assim, mas às vezes a gente demora um tempo para poder compreender. E durante a graduação, muitas vezes a gente não tem contato, às vezes, com literaturas que permitem que você possa pensar em outras possibilidades. Né? E ao sair da academia, embora tendo tido contato com muitas literaturas, e depois já em pós-graduações, você cada vez mais vai buscando essa literatura, vai buscando esse conhecimento, e lendo também outros autores da área de filosofia, sociologia, né? E depois tendo a oportunidade de ler o que você escreve relacionado com a filosofia, que particularmente é uma área que eu gosto muito, e que eu acredito também ser bastante desafiadora para a nossa prática,
tem me despertado, não só a mim, mas falando especificamente da residência, que também faz parte da residência, e pensando nas minhas colegas, já nas nossas práticas. Como eu já consigo perceber diferença hoje na minha prática de agora, né, com a minha prática de antes. Né, e a gente sempre conversa isso. Então, desde a abordagem, né, dos pacientes, os grupos educativos, né, que a gente tem a preocupação de planejar como vai acontecer essa atividade educativa, qual é o autor que estaremos embasados para realizar essa atividade educativa, né, e o que iremos propor, né, durante esse momento. E a gente assim tem percebido resultados interessantes por parte das pessoas que têm recebido esse cuidado também da nossa parte, né, que é fundamental. Então a gente percebe a aproximação, a gente percebe a reciprocidade, entrega. Isso. A questão da pessoa poder se integrar, pedi a palavra, essa palavra aí mesmo, ao momento, e também a questão da troca. Né? Então, em diversas atividades, as colegas também, né, têm trago essas experiências, e isso é gratificante. Eu acredito que ainda precisamos avançar muito, mas eu acredito que já temos sim, sabe? Eu seria muito infeliz, talvez... É sementinha, né? Isso, de não perceber, entendeu? Que já está sendo, realmente, pessoas estão sendo despertadas e já tem práticas que têm sido diferenciadas. Né? Eu consigo perceber em mim. Né? Então, eu consigo perceber nos meus colegas. E eles percebem a mudança. Isso, é pouco. Pode parecer ser pouco, mas já é alguma coisa. Né? E cada um, de repente, nos seus lugares onde está trabalhando, vai levando essa nova possibilidade de cuidar, né? Vão sendo transformações que vão acontecendo. Né? E, assim, particularmente, eu fico muito feliz por ter tido contato com a literatura que você escreve, porque, assim, pode acrescentar muito na minha vida e me levar a refletir muito sobre a minha prática. Que bom, eu fico muito contente, porque eu esqueci de dizer, mas passa isso para a Vera, que essa questão tudo do cuidado é uma sementinha. A gente não pode querer resultados imediatos. Eu já fui muito assim imediatista, eu queria tudo para ontem. E depois a gente vai aprendendo. Então, nós temos que... Só que essa é uma coisa que a gente falou assim, que me preocupa, que é o que está se falando e o que está acontecendo parece o contrário. Isso eu acho que tem que ser refletido, tem que ser pensado. Mas tem que ser assim, sabe aquela que se planta e que leva anos até que apareça o sinalzinho da plantinha? Isso às vezes também, né? Então a gente tem que... E eu fico muito feliz pelo prestígio, assim, porque muitas vezes o pessoal critica, mas eu, de forma proposital, e eu não sou muito rebuscada, vocês podem ver que eu sou uma pessoa assim, bem simples, eu não... na forma assim, que ele é muito entendido, digamos, apesar que tem coisas, quando eu vejo, meu Deus, eu que escrevi isso, mas a gente vai verificando erros e tudo, mas, na verdade, é uma forma assim, muito simples que eu consegui atingir, por exemplo, alunos sempre quando tem, eles veem muito, eles leem, né? E outros já eles não conseguem ler, porque é muito, muito complicado, uma linguagem muito sofisticada, que eu acredito que isso faz assim, de uma forma muito simples. O cuidado é simples. Apesar de ter muitas coisas ainda, que a gente está começando, ele é simples e é complexo ao mesmo tempo, né? Mas, enfim, eu acho que tem que esperar, vai acontecer. E ter fé que vai acontecer. Então, que, né? Professora Valdol, eu assim, gostaria muito de agradecer, né, a sua ponderação, ter mediado o nosso colóquio. E, assim, como eu fiquei feliz quando a senhora colocou a questão da pesquisa qualitativa e da pesquisadora que trabalhava com quantitativo, que hoje a gente vem no mestrado entendendo a questão dos métodos mistos, né? Da questão de se ampliar nas questões dos métodos mixtos, de quanti e quali. Quando falou da SAI, eu acho que mostra a questão que eu também estudo um pouco de SAI e fico assim preocupada, as pessoas, nossa, a Rose vai lá na questão do cuidado e estuda SAI.
E essa contradição que, na verdade, é o mesmo fenômeno, né? As pessoas estudavam SAI sem ver o indivíduo, né? Faziam uma pesquisa, queriam fazer diagnóstico sem ir procurar, sem falar com o cliente, sem se relacionar com o cliente. Então, não existe diagnóstico de enfermagem sem relação. Então, não tem como você trabalhar com a Nanda sem a questão de saber como cuidar. Então, eu acho que as pessoas hoje que vêm estudando SAI entendem que o raciocínio clínico e diagnóstico é a primeira coisa e a premissa. E, para isso, você precisa ter um encontro. Então, assim, eu acho que foi muito feliz porque a visão ampliada que a senhora pôde proporcionar e trazer para a gente hoje, eu queria lhe agradecer muito. Muito obrigada. O professor Enéas vai fazer uma homenagem agora. Então, assim, nós todos aqui, professora, e eu, como coordenador do mestrado em Ciência do Cuidado em Saúde, nós queremos agradecer, né, a professora ter vindo aqui, o carinho também que nos atendeu, não é, as colocações importantes, né, e nós queremos fazer uma homenagem, né, referente aos trabalhos e contribuições que a senhora tem feito pela enfermagem brasileira, né. Então, nós fizemos uma placa, né, de homenagem. E eu vou ler, né, a placa de homenagem, né? Da Universidade Federal Fluminense, também como professor dessa escola, da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, como coordenador do mestrado e coordenador desse evento junto com a professora Rose, nós prestamos sua homenagem, né, no primeiro encontro da Ciência da Vida, Enfermagem e Ecologia. A professora doutora Vera Regina Valdol, nosso reconhecimento e gratidão pelas brilhantes contribuições para a consolidação científica da enfermagem e saúde, em especial o cuidado humano. Homenagem do mestrado acadêmico em Ciência do Cuidado de Saúde, Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense, Niterói, 6 de dezembro de 2010. Muito obrigado por tudo, professora.